João Magalhães e Tássio Cruz. Prepara aí a sonora do Venâncio aí, por favor. A entrevista do vereador Venâncio, está pronta aí? O Venâncio Cardoso, o LS, inclusive, trouxe esse destaque aí. Diz que inflacionou, né? Que a previsão lá anterior era menos, mas inflacionaram lá. Agora, a previsão, digamos, atualizada foi para 7 vereadores, a federação. Rapaz, estamos caminhando para o 3º piso da Câmara Municipal. Só o 2 não dá mais não. Acompanha aí. A ideia é que a federação faça de 6 a 7 vereadores. Então, tem muita cadeira aí para muita gente disputar. Acredito que não vai ter problema não. Candidatos de captação, os popularmente chamados caudas, também presentes nesse quadro? Com a legislação tendo mudado, são 30 candidatos. Então, acreditamos que com candidatos acima de 1.000, 1.500 votos disputando lá na federação. Para, na hora que somar, chegar lá aos seus 80 mil votos, que eu acredito que faz o 7. Já com a LS, viu? Aliás, não está superestimado, não, esse superestimado, essa projeção, ele é 7. Bom, Douglas, boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores. Atualmente... Só para a gente entender aí, são 3 atualmente, seria mais do que dobrar. 4 com a vereadora Pauliana. É quase que dobrar, né? Exatamente. E aí a perspectiva da chegada de mais alguns, como o próprio vereador Venâncio, o vereador Gustavo de Carvalho também é especulado para se filiar a essa federação, e outros nomes que ainda não têm mandato e desejam conquistar um primeiro mandato na Câmara Municipal de Teresina. Então, Douglas, eu diria que, apesar de desafiadora, é uma meta dentro do tamanho da federação. A federação tem capacidade de projeção para fazer isso. É claro, o embate interno vai ser muito grande entre esses que querem manter a cadeira na Câmara Municipal, buscando a reeleição, e aqueles que querem conquistar um primeiro mandato. Outro desafio vai ser manter os candidatos de captação, que são chamados de cauda ou bodim, engajados, pedindo voto, sabendo que não tem chance de ser eleito, mas precisam contribuir para a legenda como um todo, para que a legenda faça o quociente e conquiste essas cadeiras projetadas. Então, internamente vai ser preciso fazer esse trabalho. É claro, o PT tem histórico de discussão, a chapa majoritária já está definida, isso ajuda bastante. Agora é tentar colocar esse planejamento em prática. Agora eu vou perguntar ao João Magalhães o seguinte, de 4 vai para 7, né, a expectativa de 7, nós vamos ter a filiação aí do vereador Venâncio, vai para 5, né? Quem mais é a previsão? De previsão? Não tem mais, né? Só o Venâncio, 5. Então, contando aí com, vamos lá, os 5 reeleitos, elegeria mais 2 a federação, né? Mais 2 nomes, iria para 7 nomes a federação. Na sua opinião, João, é possível atingir essa marca de 7 nomes, de uma bancada de 7 parlamentares? Olha, Douglas, essa avaliação otimista, vamos dizer assim, ela ocorre porque, de fato, os petistas acreditam que a candidatura de Fábio Novo deve, né, obviamente, incentivar e ajudar e contribuir também com a votação dos candidatos a vereadores. Agora, é bom lembrar que é uma chapa bastante competitiva, tem nomes, de fato, de peso. Inclusive, conversava com alguns pré-candidatos dessa federação. Há, inclusive, a informação de que lá nos bastidores se trabalha, né, com a informação de que um candidato, para ser eleito pela federação, ele vai ter que ter ali na casa dos 4.000 votos, para ter a certeza de que, de fato, está dentro das vagas, ou talvez até com a possibilidade de, mesmo com essa votação de 3.500, 3.800 votos, ele fique na suplência. Porque houve uma programação, um planejamento dentro do PT para, de fato, fazer com que o partido tenha candidaturas competitivas. São muitos os nomes que possuem estrutura política, apoio partidário, apoio de caciques, inclusive do partido, de deputados estaduais, que vão para valer para a campanha. Agora, essa expectativa de eleição de até 7 vereadores, eu diria que ela é realista. Mas tem 2 condições. A primeira, que Fábio Novo tenha, de fato, uma eleição majoritária
bastante, uma votação expressiva, o que obviamente vai ajudar os candidatos a vereadores do PT. E, por outro lado, também vai demandar que o partido saiba solucionar os problemas na hora de reduzir a lista de candidatos. Porque, como a gente sabe, hoje o partido tem mais de 30 nomes para concorrer, mas só vai ficar com uns 24. É preciso saber se na hora da exclusão não vai causar nenhum problema, nenhum atrito, o que pode, de certa forma, prejudicar e até jogar por terra, né, toda essa articulação. Tássio Cruz, 7 nomes. Nós temos aí. Vem cá, tem alguma previsão aí foi feita alguma previsão dos partidos ligados ao doutor Pessoa? São 10 que querem eleger? Nessa faixa, né, Douglas? Aproximadamente, o Republicano, junto com o PRD, eles devem fazer aí, junto com a Avante, né? E outras siglas, PRTB, eles querem no mínimo de 12 a 13, né? Vereadores, quase a metade da casa. Mas quanto ao PT, Douglas, a federação... Áudio aqui, ó, 12 a 13, Tássio? Isso, no mínimo. Mas né? vamos botar aqui mesmo, vamos botar aqui, por baixo 12. O PRD... 12 do bloco do Palácio da Cidade. Isso. Com 7, estamos falando aqui das projeções, né, claro, Isso. né? 12, vamos botar 13, pronto, 13. Com 7, 20 sobrariam para todos os outros partidos 9 vagas. Isso. Outras siglas alinhadas ao Palácio de Karnak. Contando aí que a gente vai ter PDT, progressistas, PSDB e União Brasil. E União Brasil, fora os outros partidos menores. PSD, né? Também. MDB. PSD, então. Novo. MDB também. Por isso é que eu estou dizendo que está inflacionado. Está inflacionado. Né? Douglas, eu fazia as contas aqui, somados os 4 vereadores que hoje estão na federação, Dudu, Eusuíla, Deolindo e Poliana, somados os votos dos 4, em 2020, fizeram 18.941 votos. Teríamos que ter a maior cauda, os 5, incluindo Venâncio, esse número 18.941, os 5. Teríamos que ter a maior cauda da história para chegar próximo ao valor que Venâncio projeta em suas contas. Para garantir os 7, a faixa de 80 mil votos. 80 mil votos. Cauda no PT não é problema não, viu? Mas essa cauda aí eu vou te dizer. Mas viu, aí não é a caudazinha também comum não, viu? Eu sinceramente, entendo o otimismo dos parlamentares, mas acho muito pouco provável, Douglas, que se tenha próximo disso aí. Nem vou dizer 80 mil, para chegar próximo disso. Como eu disse, somados os 5, 18.900 votos, 941 votos. E se a gente puxar na história recente, partidos que chegaram até a eleição sustentados por um governo muito sólido, uma majoritária muito sólida, como o próprio PSDB do último pleito, não chegaram nem próximo a esse número. Então, eu acho bem pouco provável que isso ocorra. É uma projeção otimista que está se fazendo, mas eu acho bem pouco provável. Teremos que ter aí, Douglas, mais de 60 mil votos de cauda para chegar próximo a esse valor que o vereador falou, o que eu acho muito pouco provável. E caso isso ocorra, eles ficariam sem os mandatos, já que nós teríamos aí vários candidatos com a votação bem expressiva para se chegar a mais de 60 mil votos. Então, eu acho que é uma projeção otimista, mas pouco provável. Falar de um outro grupo político. Nós vamos falar do PSDB, Cidadania, outra federação. O Cidadania, que é um partido que forma a federação com o PSDB, oficializou, achei meio redundante, estava falando isso com o Eliezer, com o João, achei isso meio redundante, porque é natural, a federação é uma só coisa, né? É obrigatório. É obrigatório. Mas na do PV, a deputada Tereza não acha isso. Ela é pré-candidata ainda. Pois mas nesse caso aí está mais para a deputada estadual Tereza Brito pular de partido do que ela ter a vontade dela estabelecida, né? Que, aliás, nem se fala mais na deputada estadual Tereza Brito. Acho que deixaram até as tentativas de diálogo para trás, né? Mas o Cidadania se manifestou, para não restar nenhuma dúvida, né? Essa foi a intenção, de que estará ao lado do PSDB na sucessão municipal. Aí, então coloca na tela aí, vamos lá, tem imagem, foto, vamos lá, coloca na tela. O que é que tem aí? Ou não tem nada? Aí, então imagem, pode deixar o GC, não tem problema não, bote o GC aí.
Você vê a cidadania que teve, rapaz, uma confusão danada antes da formação atual, que era o maratonista Joaquim Saraiva. Eu lembro, nós lembramos, aliás, aqui teve uma confusão, porque o Joaquim Saraiva disse que o presidente do Cidadania viria a Teresina. O Joaquim Saraiva, na presidência da Cidadania, apoiava a doutor Pessoa. Aí só o presidente me garantiu que vem a Teresina convidar o prefeito doutor Pessoa para concorrer pela Cidadania. O homem nunca pisou aqui até agora, né? E nem o Joaquim Saraiva voltou. Nessa formação clássica, com Mário Rogério à frente, volta aquela formação anterior, lá do início, que é total oposição ao Palácio da Cidade. Tássio Cruz. Eu diria que Joaquim Saraiva correu na frente. Correu tanto, rapaz, que passou, né? Perdeu o fôlego. Tentou, né, de certa forma, tomar o controle do partido, não conseguiu, Douglas. Mas eu acho que é uma formalidade, mas que mostra, para mim, o quão em dissonância que o Piauí está com o âmbito estadual, o âmbito nacional, principalmente com o PSDB e Cidadania, né? Aqui parece que a Federação PSDB e Cidadania nunca, de fato, se cristalizou, né? A gente nunca viu, por exemplo, o ex-deputado Luciano Nunes dando entrevista e falando com uma federação, né? Ele sempre diz, não, o PSDB se sentiu desrespeitado, eu sou o pré-candidato do PSDB, ele nunca falou, eu sou o candidato da federação, né? O que mostra essa falta de sintonia entre o Cidadania e entre o PSDB, não só no âmbito estadual, mas também no âmbito nacional. E não se ouviu, por exemplo, quantos candidatos o Cidadania terá vereador na federação, né? Joaquim Saraiva falava como se fosse uma chapa em separado. Mas é mais um partido que pode se somar, né, esse grupo, à candidatura, a pré-candidatura de Luciano Nunes, que tenta se cristalizar, né? Ele não retira, a candidatura está mantida, mas é uma federação estranha, Douglas, essa Cidadania e PSDB aqui no Piauí. Alguma exigência, João, de vice, que seria natural, por exemplo, Cidadania indicar o vice, ou há uma aposta em um novo partido, uma nova aliança que possa se somar à federação e indicar o vice? Vou lembrar que nas últimas eleições, Cidadania lançou o candidato, né, o jornalista Mário Rogério, concorreu à Prefeitura de Teresina. Para este ano, essa reivindicação ainda não foi apresentada, até porque, como o Tássio bem resumiu, o partido, na verdade, estava passando por esse processo turbulento. Agora chega, de fato, uma definição, o partido vai ficar sob o comando desse grupo político, mas a sigla ainda não apresenta um nome, não apresenta a reivindicação de chapa majoritária, porque, de fato, se caracteriza, né, como essa federação estranha entre dois partidos que caminham ali no mesmo campo político, mas não demonstram um entrosamento na hora de acertar os detalhes. Luciano Nunes mesmo sempre fala em PSDB, às vezes parece que esquece, né, da federação com o Cidadania. Agora pode ser que esse diálogo seja retomado com mais naturalidade e aí se pense em uma discussão mais ampla. Agora é bom lembrar também que nos bastidores a gente sabe do diálogo do próprio Luciano Nunes, do diálogo do PSDB com o Partido dos Trabalhadores, com o Fábio Novo. É bom ressaltar que se o PSDB definir por uma aliança majoritária, o Cidadania vai necessariamente também caminhar por lá. Afinal de contas, a federação ela não se desintegra. Se Luciano Nunes, se o PSDB se aliar com o Fábio Novo, essa aliança também vai ter que incluir o Cidadania, o que, de certa forma, é uma mudança de discurso, principalmente de Mário Rogério, né, que é uma liderança, é o maior nome na articulação política do Cidadania, tendo em vista que ele sempre foi muito mais ligado, né, àquela ala de Silvio Mendes, de Kleber Montezuma. É aguardar, eu diria que essa definição é bem mais interessante do que a própria questão de o Cidadania reivindicar uma vaga na majoritária ou não, até porque, sinceramente, está difícil acreditar numa candidatura majoritária para valer do PSDB. Eliezer Rodrigues, tanto o Luciano Nunes já disse que não houve nenhum tipo de contato
com o Fábio Novo, né, um tipo de conversa, aliás, com o Fábio Novo, como o deputado Fábio Novo também disse que não houve conversa com o Luciano Nunes. Mas o deputado Fábio Novo disse que já mandou mensagem para Luciano Nunes e que está disposto a conversar com ele. Se ele quiser conversar, será muito bem-vindo. Você enxerga uma possibilidade real dessa aproximação ainda no primeiro turno? Enxergo, Douglas, até porque alguns ex-PSDB históricos já estão no governo do Estado, já fazem parte, tanto no que diz respeito a equipes administrativas, como também políticas. A gente lembra aqui do próprio secretário de Planejamento, Washington Bonfim, está hoje no governo do Estado, outros técnicos de segundo escalão também, deputada Bárbara do Firmino, Luci Soares, sua mãe, que eram desse grupo e agora estão já próximos do Palácio de Karnak, Mardi Menezes, quando lá em Piripiri, defende o nome do seu pai, que seu pai venha a se filiar ao PSD, que é da base do governo do Estado. Então, eu não me surpreenderia de ver Luciano Nunes junto com essa base governista estadual. No entanto, a gente observa que esse ato do Cidadania, ele é, assim, bastante arriscado no aspecto de que Mário Rogério é alguém muito ligado a essas bases firministas que ainda se mantêm como eram, distantes do PT. Então, quando ele declara essa pretensão de seguir o rumo do PSDB na estratégia majoritária, ele se coloca à disposição para qualquer rumo que o partido tomar. Então, se o partido resolver ficar ao lado do PT, será que ele iria continuar desse lado? Como ficaria a chapa proporcional dessa federação também nessa circunstância? Então, tudo isso precisa ser medido. O fato é, o grupo se reuniu, está aí o registro e deliberaram isso. Vão seguir a candidatura majoritária do PSDB. Agora, nós vamos, antes de encerrar o jornal O Dia News, nós vamos com imagens, fotos, separadas pelo Tássio Cruz, falando da eleição em Oeiras. Vamos acompanhar aí Ícaro Torres, que é o pretendente do INCRA, não é, Tássio? Isso. Filho do saudoso deputado federal Assis Carvalho. O Ícaro Torres está... Pode colocar no ar as fotos, por favor? O Ícaro Torres está ao lado da família Tapeti, lá em Oeiras, com apoio do governador Rafael Fonteles, que, aliás, essa já era uma união que o pai dele, deputado federal Assis Carvalho, mantinha com a família Tapeti contra os Bessá, lá em Oeiras. Né? Então, essa divisão política em Oeiras, Tássio, continua. Agora, eu lhe pergunto, com o Ícaro Torres, qual o contexto? O contexto fica mais competitivo? Vamos colocar as imagens, se tiver aí, por favor? Sem dúvida, Douglas. Fotos. Ícaro Torres traz aquela base política do pai, que tem como os principais pessoas públicas, né? Francisco Costa, deputado federal, o deputado Lima, também muito sólido, ex-líder de governo na Assembleia. E hoje pela manhã, essa reunião ocorreu no Palácio de Karnak. A gente vê aí, da direita para a esquerda, o secretário de governo Marcelo Noreto, lideranças da família Tapeti, Vanessa Tapeti, suplente de deputada estadual, o governador Ícaro Torres e ao lado dele Mauro Tapeti, ex-deputado estadual, e uma foto emblemática, Douglas, que mostra essa união da base em torno da candidatura dele. A gente falava que semana passada a candidatura do então aliado da família Tapeti, doutor Ailton, foi retirada, depois ele ainda colocou o seu nome de volta, mas não foi bem assimilado pela base esse movimento, que tem como um dos principais entusiastas o presidente da Assembleia, que teria motivado essa volta, e, ao que tudo indica, deve ser mesmo essa composição, Ícaro e a família Tapeti em Oeiras contra o candidato, apoiado pelo grupo Bessá, né, apoiado pelo grupo do deputado estadual Bessá, do ex-deputado federal, o Bessá Pai, e devemos ter, como eu dizia, uma eleição muito acirrada nesse colégio, que eu diria, Douglas, assim como o Picos, é um entreposto muito importante que vários municípios ali da região da Grande Oeiras observam, né, como gravitam ali ao entorno da cidade de Oeiras, a primeira capital, acordo esse fechado hoje pela manhã lá no Palácio de Karnak.
Sim. João Magalhães, estamos falando de Oeiras, que há algumas eleições vem sendo comandada pelo grupo ligado ao senador Ciro Nogueira. Como eu perguntei ao Tássio, eu pergunto a você, essa eleição se mostra mais competitiva? Olha, Douglas, falar em competitividade em Oeiras é algo realmente complicado, porque é bom lembrar que nas últimas eleições a diferença lá foi mínima, né? Foi Exatamente. Não lembro o número exato, mas foi menos de 50 votos, me parece. A decisão lá na cidade de Oeiras, era bom lembrar que eram 2 grupos políticos muito definidos. Agora, no campo da oposição, há uma certa divisão, porque o doutor Ailton era o pré-candidato consolidado, mas em um movimento muito estranho e um movimento que eu considero um erro político, acabou recuando da candidatura, abriu margem para que o grupo posicionasse ali o Ítalo Torres como candidato. Dr. Ailton, então, retornou à cena, mas aí já tinha perdido o apoio dos tapetis, o que, obviamente, pode prejudicá-lo nessa corrida e ajudar Ítalo Torres a se viabilizar. Então, a eleição em Oeiras é competitiva, sim, sempre foi, sempre vai ser, é uma característica que eu acho que é cultural da cidade, mas no que diz respeito a esses 2 nomes da oposição, tanto ao Dr. Ailton quanto ao Ícaro, é preciso que os 2 demonstrem qual é o mais viável, até porque a prefeitura, pelas informações que a gente tem recebido da cidade, o prefeito enfrenta uma certa resistência, tem perdido apoios, é uma gestão que é bem avaliada do ponto de vista da administração, mas politicamente deixa muito a desejar. Pelo menos as informações que a gente tem de Oeiras é de que, do ponto de vista político, o prefeito não consegue agregar ao grupo. Administra bem, mas na hora de transformar isso em ganho político não consegue concretizar. Então, a eleição em Oeiras vai ser competitiva sim, é histórico. Agora, é preciso a gente avaliar com um pouquinho mais de tempo para saber se Dr. Ailton ou Ícaro Torres conseguem ter, né, qual dos 2 vai ter a dianteira aí no grupo da oposição. Agora, só para não ter nenhuma dúvida, né? O grupo Tapeti votou em Rafael Fonteles, né? Isso. Integralmente. Então, esse grupo todo aí, quer dizer, o Ícaro não se discute, porque é do PT, mas aí tem Mauro Tapeti, tem Tapeti Neto, Vanessa, todos votaram em Rafael Fonteles. Agora, quer algum detalhe, Tássio? 43 votos de diferença. 43 votos. 43, Tássio? 43 votos do universo de 22.901 votos válidos. Meu amigo, isso muito aí... competitivo. Olha... Lá, inclusive, Douglas, teve um momento que o grupo dos tapetis comemoraram a vitória, né? Porque a eleição foi tão acirrada, a decisão nas últimas urnas, que teve um momento em que o grupo já estava ali consolidado, comemorando a vitória. Depois, no finalzinho... Falando nisso, lá em Castelo também tem, na Castelo do Piauí tem uma situação parecida. O Tássio acompanhou lá, né? Acompanhamos. Lá foi o seguinte, lá travou a apuração, faltando, acho que, 0,5%, né, Tássio? Isso. 0,5%. E a oposição estava ganhando com, 200 votos lá. E, veja, travou a apuração. Teve até a apuração carreata. foi pelo TRE, né? Sim. Não é, Tássio? Teve até carreata. Rapaz, a oposição fez uma carreata, botou na rua esse povo lá, da oposição na rua, com carreta, ganhamos a eleição. E travada a apuração lá, né? Foi bom porque o grupo da situação percebeu quem traiu, porque o pessoal que traiu foi para a rua pensando que a eleição estava ganha. Quando liberaram a votação, o atual prefeito virou e venceu, mas recolher esses carros ligeiro. E aí, claro, obviamente, quem meteu o voto na oposição perdeu o cargo, né? Quem vai deixar né, traidor ou traíra lá do lado não dá, né? Lá em Água Branca só foram 8 votos, lá em Água Branca. 8 votos. Lá em Água Branca. Em Água Branca só foram 8 votos de diferença. Pois é. Na última urna. Você está vendo aí que as eleições vão ser mais acirradas, aliás, no caso de Oeiras, Água Branca e tal, do que foram na eleição passada, e levando em consideração, por exemplo, como sempre disse o deputado Fábio Novo, o secretário Marcelo Noleto, aí, nesses casos, em especial, o peso do governo vai ser muito grande, né? Do apoio do governador Rafael Fonteles. Com certeza. Veja que a polarização lá em Oeiras, ela se mantém. O grupo ligado ao governador é um e o grupo ligado à família Bessá é outro, mais associado, por exemplo, ao senador Ciro Nogueira. Então, a polarização permanece. Quem esteve de um determinado lado em 2022...
agora vai arcar com os benefícios ou consequências em 2024.